Boa tarde, criançada! E aí? Vamos lá? Aula de matemática hoje? A PET traz pra gente na semana 3, no setor de matemática, as unidades de medida, tá? O que são as unidades de medida? As formas que a gente tem de medir as coisas. Então, as unidades de medida, elas podem ser de várias formas. Uma unidade de medida de comprimento, por exemplo, quando a gente pega a régua e mede o comprimento de uma coisa, o comprimento de um fio, de uma corda, de uma rua, né, que a gente usa o metro, quilômetro, são as medidas de comprimento. A medida de capacidade, por exemplo, o que é a medida de capacidade? Quanto cabe dentro de uma jarra? Essa jarra é de 1 litro, essa jarra é de 2 litros, então é a medida de capacidade. Medida de temperatura, sabe? Quando você bota o termômetro para saber se está com febre, e aí você descobre se a temperatura está alta, se a temperatura está baixa. Então, tudo isso são as unidades de medida. Nós vamos falar um pouquinho hoje da história das unidades de medida, tá bom? Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida elas eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos, certo? Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo humano. Então, por exemplo, dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Nós podemos usar as polegadas, nós podemos usar o pé, nós podemos usar as palmas, né? Olha aí o palmo como unidade de medida, tá bom? Por exemplo, vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Por exemplo, o cúbito. O cúbito era uma unidade de medida muito utilizada pelos egípcios há uns 4.000 anos atrás, tá bom? Ele consistia na medida do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. Então, olha aqui, ó, a medida do cotovelo, dá pra ver? Até a ponta do dedo médio do faraó. Era uma unidade de medida, tá bom? Então, quantos cúbitos tem daqui até lá no meu quintal? Pegava aquela medida do cotovelo ao dedo médio do faraó e via quantos cúbitos tinha ali, certo? O palmo também era utilizado pelos povos egípcios, certo? Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e geralmente correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje o palmo ainda é utilizado em medidas caseiras. Quem nunca fez isso em casa, né? Medir ali quantos palmos, quantas mãos dá de uma parede na outra, ou em cima de uma mesa, alguma coisa assim. Pode perguntar para a mamãe e papai, com certeza já fez esse tipo de medição em casa utilizando o palmo. Mas hoje a gente não usa mais os 4 dedos juntos, né? Hoje a gente usa o palmo assim. A medida aqui do polegar até o dedo mindinho, é um palmo. Né? A gente usa assim. Pode perguntar em casa que com certeza alguém já mediu alguma coisa desse jeito aí na sua casa utilizando palmos. Algumas unidades de medida são utilizadas em vários países até os dias atuais. Por exemplo, quem acompanha aí jogos de futebol americano sabe que a medição do campo de futebol americano é feita em jardas. A jarda é uma medida de comprimento, tá? Essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar com o braço esticado. É uma jarda. Nos jogos de futebol, a jarda ela é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Quem assiste futebol americano entende direitinho. Então, no futebol americano, as distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, tá bom? No Brasil, o Brasil utiliza como unidade de medida padrão o metro, tá? Os Estados Unidos utiliza a milha. Uma milha corresponde a aproximadamente 1.609 metros. A polegada é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil, tá bom? Em casos isolados. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma televisão, a televisão de 30 polegadas, uma televisão de 90 polegadas. Então, a polegada ela equivale a 2,54 centímetros. É um tiquinho, né? Na aviação,
eles utilizam o pé como medida de altura. Vocês já viram em algum filme ou seriado, quando fala assim, o avião se encontra a 10.000 pés de altitude, tá? Então ele tá a 3.048 metros de altura, tá? Um pé corresponde a 30 centímetros, 30,48 centímetros. Então uma régua de 30 centímetros é um pé. Quando o avião está a 10.000 pés de altura, ele está a mais de 3.000 metros de altura. Então, a unidade de medida do pé, tá bom? Nós vamos começar a trabalhar com as unidades de medida. A gente tem uns exercícios bem facinhos para vocês começarem a trabalhar com elas. Então, tem a PET para vocês fazerem página 29, 30 e 31. E a atividade no livro didático de matemática, páginas 52 até a 57, ok? Pessoal aí que tá com atividades atrasadas, galera, nós já estamos na semana 3. Aí depois chega a semana 4, quer vir me mandar tudo de uma vez, me atropelar, tá? Vamos colocar essas coisas em dia para não acumular. Tem gente aí que tá me devendo atividade da semana 1 ainda. Aí depois chega lá na semana 4, faltando 2, 3 dias para eu fechar a planilha. Aí quer me mandar tudo de uma vez. Então, galera, ó, vamos colocar as coisas em ordem aí. Senha do dia. Coloca no grupo para mim uma imagem de um objeto que sirva como unidade de medida. Pode ser de comprimento, pode ser de capacidade, pode ser de temperatura, tá bom? Que objetos a gente pode usar para medir coisas? Coloca lá no grupo uma imagem para mim, tá bom? Esse é o vidinho de hoje. Amanhã a gente se vê. Tô esperando as atividades de vocês, principalmente as atrasadas, tá bom? Bye, bye, galerinha. Até a próxima.